Olá, eu sou Rafaela Locatelli, terapeuta de transformação acelerada, com formações em psicanálise, constelações familiares, PNL, hipnoterapia, neuropsicologia. Também sou casada há mais de 16 anos e tenho 3 filhos. Tenho mais de uma década de experiência nessa área e nessa série de vídeos eu vou lhe contar exatamente quais são os vícios emocionais que você precisa vencer para fazer parte de um grupo seleto de pessoas que conseguiram superar situações muito dolorosas e viver a vida que sempre sonharam, mas não viam antes como isso seria possível. Você vai ver com seus próprios olhos e também vai ouvir de outras pessoas como é possível dissolver traumas e reconstruir-se internamente com uma base sólida e forte para uma nova etapa da sua vida em um piscar de olhos. Mas antes de entrar no conceito do que é a terapia de transformação acelerada, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Você já imaginou ter uma vida em que você se sente completamente satisfeita, motivada para melhorias e em que tudo flui? Em que você para de sofrer e que não se permite mais viver situações abusivas? Que se permite aproveitar a sua vida, mantendo o foco no que quer no seu futuro, com confiança para alcançar todos os seus objetivos, sem duvidar de si mesma, sem duvidar das suas capacidades, sem duvidar do seu futuro. Você já imaginou poder escolher como você vai viver a sua vida, sem as amarras da aprovação alheia, gostando de cada minuto da sua jornada? Uma vida sem rancores, sem arrependimentos, em que você até passe por desafios, mas que isso não tire mais o seu chão e nem te impeça de viver. Quem vive assim não perde o foco e não se desestabiliza por pressões externas. Trabalhar esses aspectos que eu vou te contar podem trazer benefícios extras, mas não menos importantes, como parar de roer unha, superar términos, emagrecer, aumentar o seu salário, conquistar um relacionamento duradouro e até mesmo novo emprego, mudança de cidade, quem sabe um novo imóvel. Tudo isso porque essas pessoas conquistaram a coragem para buscar a vida que elas desejam. Eu sei que isso parece bom demais para ser verdade, e eu entendo completamente isso. Também pensaria da mesma forma se não tivesse aplicado a terapia de transformação acelerada na minha própria vida e na vida de centenas de pacientes, ajudando eles a superarem dificuldades e conquistarem a coragem para buscar a vida que sempre desejaram. Tudo através da terapia de transformação acelerada. Dá uma olhada no que aconteceu com a Cíntia, que passou por um processo de terapia de transformação acelerada, que disse que fazer esse processo comigo foi um divisor de águas na vida dela. Que não é simplesmente esquecer o que aconteceu, mas compreender profundamente que essas coisas te levam para a mudança que você espera. Ela resgatou a autoestima, elaborou novos projetos profissionais, perdeu 12 quilos e ainda de quebra se livrou de medicamentos de hipertensão e fibromialgia. É muita mudança. Se você quiser ler mais sobre esse depoimento, pode acessar as minhas redes sociais. Ele está lá junto com muitos outros. Você gostaria de ter acesso a esse tipo de resultado para você e para a sua vida? Você gostaria de superar suas situações difíceis? Você também quer se tornar uma pessoa segura e transformar a sua vida para melhor, de forma acelerada e com resultados permanentes? Então, me acompanhe até o final desse vídeo e eu vou te mostrar uma forma fantástica de alcançar a sua liberdade emocional. E olha só, eu não estou dizendo que as outras terapias não tragam resultados, mas o fato é que eu, pessoalmente, não conheço outra terapia que te transforme em tão pouco tempo e de forma permanente.
Olha, você provavelmente já experimentou transformação acelerada em sua vida. Sabe, aquele momento em que você tem uma grande sacada ou que você fala: "Nossa, agora tudo faz sentido". É como se fosse isso, mas em um processo propositalmente guiado para isso acontecer. Esse é um jeito simples de ilustrar, de certa forma, o que é a transformação acelerada. Talvez isso já tenha acontecido com você ou mesmo com pessoas próximas. E se isso já aconteceu com você, você sabe do que eu estou falando. Induzir esses estalos mentais com técnicas de psicologia, de fenomenologia e hipnose é uma forma de proporcionar a independência emocional que você tanto busca. É como tirar a venda dos seus olhos ou as algemas que te aprisionam. É aprender a deixar de lado as carências, o pessimismo, a aceitação do que alguns chamam de má sorte ou triste destino e ter a segurança interna para construir a vida que você almeja, seja com trabalho ou relacionamentos amorosos. Não seria fantástico fazer tudo isso sem que precisasse ficar por anos e anos na terapia convencional? Quando você passa por um processo de transformação acelerada, sai uma nova pessoa, fortalecida emocionalmente. Sabe aquela pessoa bem resolvida, que não guarda mágoas e não se abala por pouco? Nesse protocolo é possível atingir resultados extraordinários que você não conseguiria sozinha ou que levaria a vida toda para alcançar. Como dizia o Joseph Joubert, a palavra empolga, mas o exemplo ensina. Para te mostrar o que é possível se alcançar com uma transformação acelerada, eu vou te dar o exemplo da Marta. Ele ilustra bem como uma pessoa que está com a vida em caos pode se reerguer num prazo curto de tempo com a transformação acelerada. Para Marta, só entrar no processo já foi muito difícil, pois ela mal conseguia sustentar o próprio filho e vivia na casa do seu pai de favor. Ela olhava para o filho e se sentia culpada por não conseguir dar uma vida melhor para ele. Ela tinha um emprego em que não era valorizada e tudo o que acontecia de errado no seu departamento, a chefe colocava a culpa nela. Só que ela estava mas tão desesperada que aceitava essas humilhações porque precisava desse dinheiro para sobreviver. Talvez você entenda o que eu estou falando. Ela já havia se separado uma vez e quando conheceu outro rapaz e engravidou, ele deu fora e nunca assumiu a criança. Ela vivia com crises de ansiedade, ataques de choro, insônia e ainda estava acima do peso. Ela se achava incapaz, por não ter formação superior, de conseguir um emprego melhor. A chefe dela naquele momento falava ainda para ela que ela tinha sorte de não ser demitida. Para piorar, ela começou um novo relacionamento e descobriu que ele estava preso em uma casa de albergado. Ou seja, ele ainda dormia no presídio todos os dias. Ele se mostrou um homem manipulador e perigoso, mas era, no fundo, como se fizesse um favor manter um relacionamento com ela. Obviamente que era um relacionamento abusivo, como todos os outros da vida dela. Marta estava destruída emocionalmente por não poder dar um teto para o próprio filho, por aguentar humilhações no trabalho e ainda estar num relacionamento abusivo. A vida dela estava um inferno, como ela mesma me contou. Ela chegou até aceitar que a vida dela sempre seria assim mesmo. Que com sorte ela sempre estaria naquele emprego ruim, que precisaria de favor para criar o filho e que não merecia nada melhor do que um homem que a ameaçava. Toda a vida dela estava comprometida e ela não tinha nenhuma área da vida que estivesse bem. Como eu coloquei antes, só entrar para o programa de transformação acelerada já foi difícil e custoso para ela.
Ela ia a pé para trocar o passe de ônibus por dinheiro para aumentar a renda. Já havia feito terapia convencional quando tinha se separado e não viu melhoras na vida. E não podia e nem queria arcar com os custos, nem financeiros e nem de tempo novamente. Ela passou pelo programa de transformação acelerada e em poucas semanas algo começou a mudar realmente dentro dela. A mudança sempre vem de dentro para fora. Ela entendeu que o passado podia ficar no passado, para trás, e que ela podia decidir seu próprio futuro. A Marta, então, restituiu a autoconfiança, onde ela antes não via a mínima possibilidade de mudar de vida, e em 60 dias terminou um relacionamento abusivo, encheu-se de sentido de merecimento, buscou um novo emprego e conseguiu um aumento de salário de 4 vezes o que ela ganhava antes. Ela deu entrada num apartamento e pôde dar uma casa própria para o filho. Alguns meses depois, conquistou um novo relacionamento com um homem bem-sucedido, trabalhador, carinhoso, gentil, que a tratava bem. E são muito companheiros e muito felizes até hoje. De quebra, ela emagreceu, parou de roer unha e nunca mais teve uma crise de ansiedade. Hoje ela dorme tranquilamente no apartamento que ela mesma comprou. Ela se tornou uma profissional independente e muito bem-sucedida. E a Marta é só um exemplo de grandes mudanças que a transformação acelerada proporciona e que mesmo pode acontecer com você. Imagine como a sua vida poderia mudar se você conseguisse deixar de lado a carência, assumir a sua autorresponsabilidade e aprender a gostar de si mesmo em poucas semanas. Mesmo antes de terminar a faculdade de psicologia, eu já andava desiludida com a psicoterapia convencional, que não te ajuda a procurar realmente as soluções, parecendo que sempre deixava as pessoas à própria sorte, porque são preciso muitos anos de terapia para surtir alguma mudança, quando ela ocorre. Eu estava muito frustrada com a carreira que eu havia escolhido. Mas ao mesmo tempo, eu sabia que deveria haver alguma solução definitiva e muito mais prática. Não podia ser só aquilo. Foi quando fui estudar as constelações familiares, uma parte muito importante do meu trabalho até hoje. Eu estudei e me aprofundei em hipnose e muitos outros conceitos que levam a um desenvolvimento mental. Estudei neuropsicologia, teoria do flow, PNL fenomenológica e muitas outras abordagens psicológicas. Meu propósito de vida foi encontrar esse caminho para uma solução rápida, acessível, definitiva. E é com muita gratidão que eu digo que já passaram pelas minhas mãos milhares de pessoas, sejam no consultório ou em programas online. Hoje, quando eu recebo os depoimentos, eu percebo que estou na profissão mais recompensadora que eu poderia imaginar para mim. Imagine que tipo de realização você poderia ter na sua vida se uma mãe solteira que vivia de favor e estava num relacionamento que era uma ameaça para a própria vida. Hoje, uma mulher bem-sucedida com uma família feliz, imagine o poder que o protocolo tem com pessoas em condições muito mais favoráveis. Quando as pessoas passam pela transformação acelerada, elas começam a literalmente mudar as suas vidas, realizar sonhos, alavancar carreiras, harmonizar casamentos, estabilizar finanças. Enfim, esse protocolo te ajuda a promover mudanças em praticamente qualquer área da sua vida. Eu dediquei mais de 15 anos de estudo e mais de uma década de atuação enquanto eu criava meus próprios filhos, sabendo que o que eu proporcionava a quem fazia terapia comigo era definitivo. Mesmo após vários anos, eu mantenho contato com muitos dos meus pacientes, que viraram inclusive amigos. Hoje nós podemos olhar para trás e perceber como a transformação foi importante para cada um deles. E olha, eu garanto para você que para fazer isso, nós vamos lidar com temas muito, mas muito fortes e pessoais para você. Como eu falei anteriormente,
Eu quero mostrar para você agora as 4 peças-chave para ter embasamento, para alcançar a vida que você deseja e merece, livre de relacionamentos abusivos, de autossabotagem, sem chibatadas mentais que a cada mínimo erro você consciente ou inconscientemente comete. Livre de mágoas e de sentir que o medo do passado vai se repetir no futuro. É preciso pavimentar um caminho que passa por autorresponsabilidade, senso de valor e rejeição. Sem essas 3 variáveis, não podemos partir para a 4ª. Você está comigo? Quer saber quais são as 4 peças-chave? Então vamos lá. A primeira delas é a autorresponsabilidade. Você é a única variável em comum em todas, absolutamente todas as dificuldades das suas vidas. Você é a única variável em comum em todas, absolutamente todas as dificuldades da sua vida. O problema não está no futuro. Esse problema específico que você está passando está em você. E muito provavelmente o outro nem se afete tanto com o que você tem que resolver, e isso deve ampliar seus sentimentos negativos sobre a outra pessoa, querendo culpá-lo por tudo que dá errado na sua vida. Não adianta culpar seus pais, o seu chefe, o seu relacionamento, a amiga invejosa, o trânsito, a genética. Essa é a primeira peça. E algumas fichas já devem estar caindo. Então, olha só. O senso de valor é a segunda peça. Se o seu amor pelos outros, ou mesmo por alguém em específico, vem antes do seu amor próprio, do seu amor por si mesma, você simplesmente não consegue se valorizar. Qualquer crítica vai destruir você por completo. Que está sempre fragilizada e à mercê dessa dependência emocional. Principalmente se essa crítica vier da pessoa que você ama mais do que a si mesmo. Entretanto, muitas pessoas ainda confundem o amor por si mesmo e a autovalorização como um ato de egoísmo. Engraçado, se partirmos desse ponto, ninguém valeria nada. Não teríamos pessoas incríveis, que fazem coisas incríveis e que têm sua autoconfiança muito fortalecida e que realmente são pessoas boas. Isso é a prova de que nós precisamos fazer isso por nós mesmos. Não ficar esperando que os outros façam isso para depois começar a enxergar as minhas qualidades. A primeira pessoa que deve ser amada por você é você mesmo. A autovalorização faz parte de um poderoso processo de reconstrução da sua autoestima e do seu fortalecimento da confiança em si mesmo. A terceira peça é aprender a lidar com a rejeição. O maior desejo do ser humano é sentir-se amado, desejado, incluído nas rotinas de outras pessoas, geralmente culminando em um relacionamento romântico. O amor nos preenche internamente e nos dá segurança. Mas o que fazer quando nos sentimos que esse amor é arrancado de nós ou nos é negado? Muitas vezes o trauma é tão antigo que não se pode lembrar dele com clareza. O sentimento de rejeição é vivido por todas as pessoas, exceto sociopatas. Todos já se sentiram distanciados, afastados, abandonados por um ou ambos os pais um dia na vida. Muitas vezes é um grande engano na cabeça da criança que ainda não tem muitos critérios para julgar a situação. Todos passamos por isso. Mas a grande questão é como cada um lidou com esse sentimento e seguiu a sua vida. Colocando essas 3 peças no lugar certo, você vai se sentir uma pessoa muito mais madura emocionalmente e capaz de realizar alguns feitos em sua vida. E nesse momento você pode estar pensando, se eu já tenho tudo que preciso com essas 3 peças, qual é a 4ª peça que está faltando então? Desenvolver o amor próprio. Muitas pessoas acham que o amor é algo automático, mas não é. Você já deve ter percebido que o ditado "o tempo cura todas as feridas" não é verdade. Isso é transferir a responsabilidade de si para algo completamente incontrolável, o tempo.
Você também deve ter percebido que livros de autoajuda podem ter alguns insights, mas eles são paliativos. São como uma rolha numa represa prestes a transbordar. Você também deve ter percebido que por mais que o seu círculo de pessoas queridas queira ajudar, na maioria das vezes, elas não estão capacitadas. E muitas vezes também estão feridas. Cego não pode liderar cego. Eles não conseguem. A boa notícia é que você pode alcançar tudo que eu falei aqui nesse vídeo em poucas semanas através da terapia de transformação acelerada. A terapia de transformação acelerada, RTT em inglês, é um protocolo exclusivo que trabalha questões práticas na resolução de conflitos emocionais, com embasamento na psicologia, na fenomenologia e na hipnose. Como o próprio nome sugere, é uma abordagem prática que leva a identificar a raiz do problema para gerar, num curto espaço de tempo, uma mudança profunda e permanente. Bem, estamos chegando ao final desse vídeo e você acabou de descobrir uma das maiores revoluções psicológicas dos últimos tempos. Você viu que você não precisa passar anos em terapias convencionais, que muitas vezes só fazem a ferida doer mais. Que não precisa ficar preso a situações dolorosas do passado e que pode, sim, reestabelecer o seu amor próprio, passando pelos 3 marcos que eu falei antes: autorresponsabilidade, senso de valor e lidar com a sua própria sensação de rejeição. Acredite, você pode fazer o programa com privacidade e em poucas semanas colher os resultados que vão possibilitar que você desenvolva a coragem que tanto anseia. Para gostar de si mesma de verdade, sem falsos subterfúgios, sem amor próprio não se vai a lugar nenhum. Para que fique mais claro, o amor próprio verdadeiro é como uma fé inabalável em si mesmo. Você entende o que eu estou falando? No próximo vídeo, eu vou entrar mais a fundo no que é transformação acelerada, como isso funciona e como pode fazer parte da sua vida. Então, mesmo se você ainda não tem certeza que serve para a sua situação, eu ainda te encorajo a assistir todos os vídeos, porque as informações que você receberá durante esse treinamento grátis vão te ajudar a enxergar possibilidades para a sua própria vida que talvez você nunca tenha visto antes. Nos próximos vídeos, você vai aprender mais sobre os elementos que compõem a terapia de transformação acelerada. Agora tire alguns minutos para me contar nos comentários abaixo o que você viu nesse vídeo que realmente te tocou. Que possibilidades você consegue enxergar para você agora que você não via antes? Sabe, eu leio cada comentário pessoalmente e prometo que vou me esforçar para responder a cada uma das perguntas ou comentários que você fizer agora. Foi muito legal você ter assistido esse vídeo até o final. Aproveite também e baixe o exercício que eu deixei abaixo, que vai certamente fazer a diferença no seu futuro. Eu vejo você em breve. Um grande abraço e até o próximo vídeo.